Oi, você tá grávida e quer amamentar? Nesse vídeo eu vou te contar a diferença entre o profissional pedágio e o profissional Boing e os 3 principais erros que todo profissional que vai ajudar uma mãe que quer amamentar seu bebê com os primeiros dias comete e como você se defender desses erros. Meu nome é Daniela Tescari, doutora Dani, eu sou médica, pediatra, especialista em atendimento de amamentação, membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo e mãe da Gabi e do João. E hoje ontem eu atendi um caso de uma moça com um bebê bem pequenininho, bebê com menos de 2 semanas de vida, que estava com muitas dúvidas sobre o intestino, sobre as cólicas, sobre que leite, se ela podia mudar o leite, se ela não podia mudar o leite. E isso me lembrou uma história minha com o João. Eu vou te contar uma história, porque essa história, talvez você não lembre do conteúdo que eu vou te passar, tá? Mas você vai lembrar da história como todas as pessoas lembram, né? Uma história a gente nunca esquece. Então, ontem eu tava jogando frisbee com meu filho lá embaixo. E o frisbee, a gente passava um, passava dois e puf, caía. Passava um, passava dois, distraía, olhava pro outro lado, o frisbee caía. E a gente tinha feito uma meta que a gente ia conseguir 5, não conseguia passar de 2, 3 trocas de frisbee. A gente pôs uma meta que a gente ia chegar em 5. Fomos até 5. Que bom, agora com a próxima meta é 8, a gente caía em 6, caía em 7. E a gente foi e caía, e a gente voltava, caía, voltava. O que aconteceu? Quando a gente chegou em 15, que demorou muito, a gente quis desistir 2 vezes, um não deixou o outro desistir, mas quando chegou em 15 a gente falou, vamos continuar pra ver até onde a gente vai. E aí a gente foi até 35. E isso aconteceu, fez eu pensar em quê? Quando você tem uma pessoa que não te deixa desistir e que te fala o que fazer, eu falava pra ele, filho, é foco, vamos concentrar no que nós estamos fazendo aqui, não distrai. A gente conseguiu superar as dificuldades e conseguiu fazer muito mais do que a gente imaginava que a gente ia fazer. O que aconteceu com essa moça foi que ela, quando o bebê nasceu, o profissional deu uma orientação para ela errada, não ajudou a colocar o bebê no peito, ela foi embora para casa sem saber como colocar o bebê no peito, com prescrição de copinha. Era um bebê pequeno, precisava de complemento, não tinha pego o peito na maternidade, mas foram vários erros que aconteceram, isso eu fiquei muito brava, por isso que eu tô aqui pra te falar a diferença entre o profissional pedágio e o profissional Boing. O profissional pedágio é aquele que passa por ali, fala um oizinho, você paga o seu dinheirinho e ele vai embora, nem sabe quem é você. O Boing faz o quê? Você entra no avião, é um avião imenso, gigantesco, cheio de estrutura, você entra nesse avião, esse avião te leva uma viagem longa e fica com você um tempão. Então esse profissional que passou pela sua vida e te falou pra fazer uma coisa e não tá te acompanhando, ele comete 3 erros. Então se você que é profissional, tá me ouvindo aqui, pensa se você é um profissional pedágio, que a pessoa só cumpre ali a sua tarefa, a sua função e a mãe passa e vai embora, você passa e vai embora pela mãe, ou se você é um Boing que vai levar ela no destino dela que é longo, em segurança, que vai contribuir nessa viagem. Pensa bem, porque profissional pedágio, eu tô por aqui nesse mundo. O que essa profissional fez? Ela falou pra mãe, tinha um bebê pequenininho de 2 quilos e ao redor de 2,2 kg, pra mãe fazer apertar o bico e botar o bico na boca do neném. A mãe achava que ela não tinha bico, ela tinha um belo de um bico, que não precisa ser imenso, mas ela estava fazendo esse apertar, esse fazer a prega sustentada, como a gente fala, do jeito errado. E tanto que o bebê estava, na avaliação que eu fiz, dos 12 passos do mapa do leite, o bebê tinha uma diurese menor do que era o esperado. E o que é o esperado, doutora Dani? O esperado é de 5 a 6 fraldas, cheias de xixi, com bastante xixi por dia. Esse bebê ela estava trocando 3 fraldas nas 24 horas. Então, esse é um ponto que a gente vê que a mãe realmente, não que a mãe tenha pouco leite, mas que o bebê está ingerindo pouco leite. E aí você tem que fazer as 2 coisas, dar a orientação correta da amamentação e ela tem que saber qual é a orientação correta da amamentação, porque se ela soubesse lá no primeiro dia, essa profissional teria falado pra ela teria sabido o que fazer e não ter feito a orientação errada. Você tem que dar a orientação correta, você tem que acompanhar a mãe. Então, quais são os 3 erros que o profissional pedágio sempre comete? O profissional pedágio, ele fala uma coisa e o que a mãe entendeu foi outra. Ele fala e ele não checa o que foi que a mãe entendeu. Às vezes ela fala, você tem que segurar o bico e colocar o bico na boca da mãe, mas
Segurar o bico como? Segurar o bico aonde? Pôr o bico de que jeito, né? Você fala segurar o bico. Antes você tá falando segurar o bico é uma coisa pra você e pra ela é outra. Então você fala, o profissional falou uma coisa e a mãe entendeu outra. Fuja desse profissional que não checa se você absorveu a informação correta que você tem que absorver. O segundo grande defeito do profissional pedágio é que ele não acompanha a mãe mamando. Então ele fala, dá seu ticket do pedágio, ó, toma aí, segue viagem com isso aqui. E não vai lá olhar como é que ela está fazendo o que ele falou pra fazer. Que geralmente é parte integrante do primeiro defeito, da mãe não ter entendido qual é a orientação, tá? E o terceiro grande defeito do profissional pedágio é que a mãe não sabia como fazer antes daquele bebê estar com ela. Porque se ela soubesse como fazer o que não fazer, que o bico dela não era pouco bico, menos bico, bico plano, que era um bico super suficiente, onde é que ela tinha que fazer a apresentação, ela não teria recebido essa informação, entendido errado e feito errado, né? Então, se você é grávida e você quer amamentar, fica com essa história. Esse bebê foi pra casa, tava 2 semanas mamando mamadeira, tendo cólica, se contorcendo de dor, rejeitando o leite, prendeu o intestino, ela trocou o leite. Tudo isso por quê? O bebê não pegou o peito, não fez a estimulação do jeito correto, o leite não desceu, ela tinha leite. E aí o que a gente fez ali na hora, na videochamada, como eu costumo fazer quando faço esse tipo de orientação, eu falei pra ela, você vai fazer assim, pedi pra ela me explicar o que ela tinha entendido, pedi pra ela fazer, olhei e na hora, com 14 dias de vida, foi a hora que o bebê pegou no peito pela primeira vez e sugou forte, apesar de já estar há alguns dias com um grande atravessador que é a mamadeira. Então, isso é responsabilidade de quem? É da mãe? Não, é do profissional, que deu uma orientação errada. Mas a mãe, você, mãe, é a responsável pela história que você vai escrever na maternidade nos primeiros dias do seu bebê. Porque na maternidade, que você vai se encontrar com ele, começa a amamentação? Não, na maternidade, quando você se encontra com ele, começa ele mamando. A sua amamentação começa na gestação. Você quer que a amamentação funcione bem? Você tem que saber todas as coisas que você tem que evitar para ela dar errado e como fazer para ela dar certo. E tem que saber com alguém que te fala, e eu te falo aqui, como é que faz de verdade. Como é que você vai se preparar para chegar lá e saber pôr isso tudo em funcionamento. E checa e acompanha, porque eu acompanho todas as minhas alunas. Eu acompanho de vídeo, acompanho na maternando, acompanho todo o resto. Guardar essa história do frisbee do João, falando pra ele não desiste, caiu, volta, ter alguém que não te deixa desistir, ter alguém que não te deixa esmorecer e sair pra fazer outra coisa, ficar lá na sua história, na sua meta, que a gente queria chegar no frisbee, é a mesma história com a amamentação. E é por isso que eu tô aqui, porque eu sou obstinada por fazer mais mães amamentarem e melhor, e ser a melhor versão de mãe que elas puderem ser, como eu busquei isso na minha história. Então, se você tá por aí cercada de profissionais pedágio, foge deles. É melhor você comprar uma passagem de avião, que é um pouco mais cara, mas vai te levar em segurança pro seu destino, que é lá longe, que é o seu destino de longo prazo com a amamentação. Combinado? Um beijo grande. Esse é o 20º vídeo do Projeto 85, D+, 85, meu desafio de 85 vídeos todos os dias, gravando um vídeo novo no canal. Ontem teve live sobre atraso de fala, sinais de estimulação do bebê para ele falar. Se você não tá no feed, mas tá no IGTV e vai estar no YouTube. Então você procura esse vídeo que foi muito legal. Fiz uma live para responder a um direct que eu recebi no Instagram. Então, bora dar de mamar, aumentar, transforma a gente, transforma o mundo junto. Ou transforma o mundo, transforma a gente junto. Mas as duas coisas funcionam. Mas a amamentação que funciona começa na gestação. Beijo grande e até amanhã.